Eu acabei de ler o livro O Declínio de um Homem, escrito por Osamu Dazai. Não esse Osamu Dazai, esse Osamu Dazai. E é muito interessante observar como, claro, apesar de todos os problemas mentais acerca desse personagem e todos os problemas no geral de sua vida, envolvendo vícios e diversas tentativas de suicídio, mas como, independentemente de tudo, como o ser humano é capaz de estragar a própria vida sozinho por livre e espontânea vontade. Vale a pena comentar que nesse vídeo eu vou focar exclusivamente no Oba Yoso, que é o protagonista do livro, e não exatamente no Dazai. Apesar de, claro, o Dazai e o Yoso serem meio que a mesma pessoa, era um pseudônimo que o autor usava dentro desse livro para se inserir na história, tanto que vários acontecimentos da história são inspirados na vida pessoal do Dazai. Mas mesmo assim tem algumas diferenças significativas aqui e ali, então eu vou dar ênfase no Yoso. O Baioso cresceu em uma família muito rica e bem abastada, na verdade, ao contrário do que muitos esperariam, né, que alguém cheio de problemas cresceria em uma família miserável. Aqui é o contrário. A família de Yoso era rica muito por conta de seu pai, que era um homem rico, claro, cheio com muitos negócios em Tóquio e muito influente na política. Fato curioso é que na vida real do autor isso também é verdade. O Osamu Dazai também veio de uma família importante, muito rica, mas eu não lembro de constar isso nas histórias. Só que o pai do Dazai era um vigarista que passava a perna em pessoas, oferecendo um pouco de dinheiro, e se as pessoas não conseguissem pagar ele depois de um tempo, ele meio que tomava a fazenda daqueles que haviam feito o acordo com ele. O Dazai cresceu sabendo dessa origem suja do dinheiro de sua família, o que fez com que ele crescesse com uma repulsa e um rancor muito grande desse dinheiro e do seu pai. Essa relação complicada com o pai e a morte prematura da mãe, juntamente com alguns abusos aqui e ali que ele sofreu dos criados da sua própria casa, fizeram com que o Dazai crescesse com sérios problemas emocionais relacionados à solidão e muita dificuldade de se conectar de fato com as pessoas. E é possível observar todas essas características no Yoso, que é o protagonista do livro. Tendo também crescido em uma família rica, com pais distantes, mas o pai do Yoso não era um vigarista e até que ele estava presente na maior parte do tempo. Ao que me parece, ele era mais emocionalmente distante do que de fato distante. E a mãe do Yoso era viva. E mesmo tendo uma vida relativamente comum, o Yoso também cresceu como alguém extremamente medroso, solitário e emocionalmente inseguro, que carrega essa angústia gigantesca desde que era muito, muito novo. Em uma tentativa de se encaixar na sociedade, o Yoso quase que o tempo todo performa a persona cômica de um palhaço, um comediante que vive para fazer os outros rirem. Ele força situações engraçadas ou embaraçantes, como tropeçar do nada, contar piadinhas no meio da aula ou até ferrar suas próprias provas para fazer o professor dar risada. O mais assustador de tudo é que ele fazia isso com o intuito de que as pessoas não buscassem muito a fundo nele. Ele esperava que, fazendo as pessoas rirem e se divertirem, elas não fossem tentar se aproximar dele, porque teoricamente elas já tinham conseguido o que queriam na presença dele, que era uma palhaçada ou uma situação engraçada para elas darem risada. Isso tudo porque o Yoso sente muito medo de se conectar com as pessoas e de ser, nas palavras dele, desmascarado, que as pessoas percebam que por trás dessa fachada cômica não existe nada além de um jovem muito sofrimento e muita solidão. Isso é muito evidente porque uma vez, quando ele foi performar uma dessas palhaçadas, durante a aula de educação física, ele planejava cair de propósito enquanto tentava realizar um exercício. E todo mundo ia rir dele e, enfim, ele ia conseguir o que ele queria. E, dito e feito, ele foi, tentou realizar o exercício, caiu de propósito, todo mundo caiu na gargalhada, inclusive o professor. Contudo, Yoso havia sido descuidado. Ele não esperava que no meio daquela multidão distraída teria um rapaz atento, que teria percebido a gracinha de Yoso em cair de propósito. Esse jovem se levantou, apontou para o Yoso e disse: "Você caiu de propósito." Essas simples 4 palavrinhas foram o suficiente para que Yoso quase se cagasse de medo. Ele foi tomado ali por uma crise de ansiedade gigantesca. Passou a dedicar o restante de seus dias a provar pro Takeishi, que é esse rapaz observador e tido como um esquisitão da escola, que era tudo verdade, que ele era realmente engraçado e desastrado. O problema, pelo menos na visão de
Yoso, né, um problema, é que na verdade o tiro acaba saindo pela culatra e eles acabam realmente virando amigos. O Takeishi acaba se tornando uma das duas únicas pessoas com quem o Yoso consegue realmente se conectar ao decorrer da história. Eles passam a frequentar a casa um do outro e o Yoso compartilha com o Takeishi o seu sonho de ser um ilustrador, um artista, e mostra algumas de suas ilustrações autorais para o amigo. O Takeishi fica maravilhado porque ele realmente achou que Yoso era um excelente pintor e acabou por fazer uma de duas previsões que afetariam profundamente a vida de Yoso pro resto da existência. A primeira previsão foi a seguinte: você se tornará um grande artista um dia. Yoso ficou extremamente desconfortável com essa previsão porque ele não gostava da ideia de ter alguém efetivamente esperando coisas dele. Porque agora, como o Takeishi esperava algo dele, ele era obrigado a atender as expectativas. Ele detestava decepcionar as pessoas acima de tudo. Dias se passaram, eles continuaram se aproximando, até que um dia caiu uma chuva forte. Eles estavam mais próximos da casa do Yoso. Então o Yoso ofereceu pro Takeishi pra ele passar um tempinho na casa dele até a chuva passar e depois ele iria pra própria casa e assim ia seguir. Coisa de amigo, normal. Eles chegaram em casa e o Takeishi, ele parabenizou a atitude cavalheiresca do amigo, fazendo assim a segunda previsão. Nossa, acredito que muitas mulheres irão se apaixonar por você no futuro. Essa das duas previsões eu acredito que tenha sido o que mais irritou e chateou o Yoso. E vocês vão entender o motivo um pouco mais pra frente. Alguns anos se passaram após as previsões desastrosas de Takeishi. A escola acabou, o Yoso e o Takeishi inevitavelmente acabaram perdendo contato, e o Yoso se mudou para Tóquio para poder fazer a faculdade de arte que ele queria. Ou ao menos era isso que devia ter acontecido. Assim, o Yoso ele até fez algumas aulas da faculdade de artes. Se saiu muito bem no início, ele sempre foi um garoto muito inteligente, apesar de, nas palavras dele, nunca ter estudado. Mas, em pouco tempo, ele acabou se distanciando cada vez mais de qualquer coisa boa que ele poderia ter conquistado na vida. Ele faz amizade com um outro rapaz chamado Horiki, e ele inclusive deixa bem claro ao decorrer da obra que ele não gosta do Horiki, e mesmo assim opta por ficar perto dele, pois, nas palavras do Yoso, o Horiki seria o guia perfeito nesse novo mundo que ele estava conhecendo. O mundo das bebidas e das prostitutas. Se lembram do que eu disse? De que a segunda previsão do Takeishi seria ainda mais monstruosa pro Yoso? Muitas mulheres acabarão se apaixonando por você. Isso acontece porque o Yoso sempre teve uma relação ambígua e complicada com as mulheres. Ele nunca conseguiu entendê-las direito e procurava se distanciar delas sempre que possível. Tentava entretê-las e as fazia rir, justamente com o mesmo intuito que ele fazia as pessoas rirem no colégio e ele sempre fez. Ele queria que elas fossem embora depois que elas conseguissem o que elas queriam. Mas, novamente, reforçando as maldições de Takeishi, justamente esse comportamento palhação que ele fazia para distanciar as pessoas acabava fazendo com que as mulheres se apaixonassem cada vez mais por ele. Então, nessas relações onde ele acreditava ser o explorado, ele acreditava que mulheres exploravam ele e utilizavam dele de várias formas, quando na verdade quem era o explorador era ele. Ele procurava essas mulheres, ele queria o carinho delas, ele se aproveitava muitas vezes da boa vontade delas de pagar bebidas pra ele e pro amigo bêbado dele, o Horiki. E nesse caos de ficar bêbado, fumar, procurar mulheres, ele acabou encontrando, em um desses bares que ele frequentava com o Horiki, uma mulher chamada Tsuneko. E seria com ela que ele acabaria tentando, pela primeira vez, tirar sua vida. Shinju é uma palavra japonesa que, em sua tradução literal, significa corações unidos. Mas dentro do contexto cultural e literário japonês, passou a designar o suicídio duplo. Yoso passou a frequentar o bar com o Horiki, onde trabalhava a Tsuneko. Ela sempre atendia os dois, mesmo quando eles não tinham dinheiro algum, e ela parecia nutrir algum afeto por Yoso. Os dois ficaram algumas noites juntos, e foi quando o Horiki, bêbado, roubou à força um beijo de Tsuneko na frente de Yoso, que Yoso convenceu a garota, um pouco mais tarde, a se atirar em um rio junto com ele.
com o intuito de nunca mais retornarem à superfície. Tsuneko se vai, Yoso sobrevive, o que termina em um Mi-Shinjo, que é quando uma das pessoas sobrevive ao Shinjo. Os anos seguintes da vida de Yoso não foram tão diferentes. Nunca conseguiu se livrar de Horiki, teve envolvimento com outras mulheres, uma das quais ele inclusive se casou, uma moça mais nova do que ele, testemunhou ela sendo violentada por um comerciante que costumava comprar as ilustrações de Yoso, inclusive na presença de Horiki, e não fez nada. Tentou se matar mais 2 vezes, traiu essa sua esposa com a enfermeira que sustentava seu vício em morfina, tentou de novo se matar com sua mulher, tendo sobrevivido mais uma vez e acabou internado em uma clínica psiquiátrica. Quando eu terminei de ler o livro, eu fiquei um tempo em silêncio. Eu não conseguia parar de pensar sobre o quão inconscientes nós somos quanto às nossas próprias escolhas, as consequências dessas escolhas e para onde essas escolhas levam as nossas vidas. Yoso começou como uma criança medrosa e solitária. As escolhas que ele fez por conta disso até a sua vida adulta o levaram a se tornar um viciado pobre, fracassado e também o levaram a causar a morte de 2 mulheres que aceitaram morrer com ele. Acredito que, mesmo que essa não fosse de forma alguma a intenção do autor, que escreveu o livro como uma autonota de repúdio, esse livro nos ensina muito sobre os problemas da inconsciência e da falta de intencionalidade nas nossas vidas, bem como os perigos de não parar para olhar para trás e pensar: aonde tudo o que eu fiz e tudo o que eu continuo fazendo vão levar a minha vida no futuro.